estar para cá, Senhor Deus, nos conduzindo na palavra do Senhor. Eu convidei ele para dar o testemunho dele, mas fique bem à vontade, viu? Deus te abençoe e te use. Estenda sua mão para cá. Nós te bendizemos, Senhor, pela tua bondade e oportunidade de estarmos aqui em tua presença, poder já ter exaltado o teu nome nesta manhã. Queremos, Senhor, te pedir que o Senhor use o teu servo como instrumento do céu sobre as nossas vidas nesta manhã e fale conosco, que sejamos edificados, consolados, quem sabe confrontados, mas nós ouçamos a tua voz nesta manhã, através da vida do teu servo, na palavra que está na boca do teu filho. Ser com ele, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Amém. Vamos tomar vossos assentos em nome de Jesus, tá bom? Sente-se em nome de Jesus. Amados, eu sei que não é fácil para mim, porque todos nós passamos por momentos difíceis, principalmente agora, nessa enfermidade que veio aí para assolar o mundo, mas foi para colocar a crente no lugar. Foi para colocar o Brasil no lugar e o mundo no lugar. Nós sofremos com alguns parentes que perdemos, vidas que amamos, que foi embora, pastores que nós amamos, conhecemos, cantores, e enfim. Mas isso tudo foi, a Bíblia diz que tudo é permissão de Deus. E que nós possamos se alegrar, mesmo no deserto, passando pelo deserto, temos que se alegrar e viver crendo. Eu não quero falar de mim, eu quero falar de Jesus, eu quero falar em que eu queria pedir a sua atenção, se possível for, para que você possa dar atenção e poder levar partícula do meu testemunho, do que Jesus faz, do que Deus faz nas nossas vidas. Eu não estou aqui para exaltar a minha vida, porque pequeno sou, mas grande é o nosso Jesus Cristo, é o nosso Senhor e Salvador. Estou aqui porque Ele me permitiu. Estou aqui porque o Senhor no ventre da minha mãe, assim que eu aceitei a Jesus, conheci a Jesus, eu vi um vaso levantar, um instrumento de Deus, e dizer, olha, primeiro dia, assim que eu levantei minha mão, ele foi até mim e veio uma profecia e disse, olha, eu te formei no ventre da tua mãe, antes de ser chamado pelo teu nome, eu já te conhecia, eu já sabia quem você é, sei quem você vai ser, e a tua vida pertence a mim. Primeiro dia que eu aceitei a Jesus, conheci a Jesus, eu sou alagoano, mas me criei praticamente em São Paulo, eu sou praticamente natural de São Paulo, a minha vida inteira, e construí minha vida lá. Estou aqui porque um mistério, e Deus sabe o motivo e porquê. Você tem que passar, não há escape. Deus te escolheu, Deus te escreveu na tua vida, e você tem que passar. Mas passe com alegria, passe chorando, mas, sabe, as lágrimas rolando aos seus olhos, descendo ao seu rosto, mas você com o coração alegre, porque tem Jesus do seu lado. Porque o deserto, meu amado, o deserto é para que nós possamos aprender. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para nós começarmos em Jeremias, no capítulo 17, Jeremias 17, versículo 7. É um versículo só, mas você vai entender como vale a pena servir ao Senhor e andar na presença dEle. Jeremias 17, versículo 7, que diz assim: bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é Senhor. É o Senhor. Glória a Deus. Amém. Pode fechar a Bíblia. Bendito o homem ou o varão, ou feliz o homem ou o varão. Quando se fala homem, está se falando da igreja inteira, né? Que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esse versículo me fez andar
no deserto. Me fez crer no Senhor no deserto. Toda a Bíblia, mas esse versículo andou comigo pelo deserto. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quando você está caído, que eu quero dizer, não é caído em pecado, não é caído em desavença com Deus, não. É caído numa situação que você está em degraus, bem, e de repente você desce. É essa a forma de caído que eu quero dizer, viu, amados? Não é em pecado, não. Quando você supera e vai crescendo, Deus vai te dando vitória, você vai sendo abençoado e abençoando, e muitas das vezes até se admirando, porque você está chegando numa situação abençoada, mas de repente pode acontecer um declive, e você vai reduzir. E nesse declive é o deserto, é onde que você vai sofrer, onde que você vai passar a aprender com Deus. E esse versículo, bendito, eu falava assim, bendito sou eu falava assim, bendito sou eu que confio no Senhor e cuja esperança está no Senhor. O meu coração, a minha alma se alegra, porque eu acredito em Deus, eu creio nas promessas de Deus. Amados, dentro do meu testemunho, você vai meditando e se alimentando, porque é uma mensagem. Você só vê falar em Lázaro, né? Quem estava lá na Batista, o pastor ouviu lá, mas aqui eu vou falar em mais detalhes, porque o pastor me deu essa oportunidade. Lá não, lá era festividade, tinha festa, era um culto solene, né? Porque era posses de obreiros, né? Era um trabalho assim voltado para a obra de Deus, e não tinha tempo, mas aqui o pastor me deu um tempo, e eu quero explicar para você, contar o meu testemunho, como que Jesus é fiel nas nossas vidas, não em mim, mas com todos nós. Como eu disse, sou alagoano, nasci em Alagoas, me criei praticamente, com 17 anos eu fui para São Paulo, já ainda jovem mas eu me criei em Maceió, e meu pai tinha um sítio, uma fazenda, e a gente saía da cidade, passava a semana no sítio e voltava aos final de semana. Sexta-feira à tarde nós estávamos voltando para casa, e ali a gente cuidava dos animais, a gente plantava, a gente colhia, era muita fartura, muita bênção. Mas eu fui afetado, meu pai e meu irmão. Eu sou irmão de 20 irmãos, eu sou irmão de mais 20, então seria 21, não é isso? Então minha mãe teve com meu pai, do mesmo casamento, nunca brigaram, nunca se separaram. Isso já estou começando com um exemplo, e me eu vendo ali 21 filhos, a mesa, aquela mesa tamanho desse lado aqui, para 21 filhos, aquele monte de prato, a minha mãe, mas nunca vi meu pai empurrar minha mãe, meu pai bravo, nunca vi desavença em casa, e 21 filhos, aquela luta correndo. Depois meu pai deixou a família, deixou o sítio e foi trabalhar na Andrade Gutierrez. Andrade Gutierrez cuidou do meu pai, cuidou da nossa família. Andrade Gutierrez foi uma bênção de Deus nas nossas vidas, e aí então meu pai aposentou na Andrade depois de 20 e poucos anos de trabalho lá dentro. Então, e nós cuidava da fazenda, do sítio, dos animais, dos gados, do leite, das cabras, enfim, era muita coisa. E ali eu fui picado pelo barbeiro. Fui vítima do barbeiro. Meu pai, meu irmão e eu. O barbeiro é um besouro, né? E para quem não conhece, é como se fosse uma barata, o estilo uma barata, né? Mais ou menos assim. É um pouquinho diferente, mas é para quem entende, que eu não sei explicar muito bem. É como se fosse uma barata. Só que ela pica, ela gosta de dormir em lugares quentes, elas ficam em lugares quentes, né, em colchão quente, esses lugares que tem tem muito capim, muitas folhas, e esse barbeiro, ele me picou, e o vírus dele me causou danos. Então ele picou meu irmão, meu pai e eu. Depois de alguns tempos, muito tempo, isso aconteceu, o meu médico falou que ele se manifesta após os 35 a 40 anos de idade. Se a vítima for infectada pelo vírus na juventude, ele só vai se manifestar após os 35 a 40 anos daquela pessoa que foi infectada.
Então, ele não é uma enfermidade que vai logo assim que foi picado, como a chikungunya, né? Quando pica, já se manifesta a enfermidade. Começa a inchar os dedos, as juntas e dores, e não consegue nem andar, muitos deles. Sim, incha muito. Então, ele é diferente, esse vírus. Ele demora para se manifestar. E, no meu caso, foi com os 37 anos. E eu quero dizer, meus amados, que depois que meu pai vendeu a fazenda, eu já estava em São Paulo, que eu saí com 17 anos para 18, eu fui para São Paulo e não voltei mais na minha terra. Meu pai vendeu, Andrade Gutierrez levou meu pai para outra cidade, para Couto Magalhães, em Minas Gerais, e levava meu pai para onde meu pai ia, a empresa ia, levava meu pai com a família, e dava casa mobiliada, só levava a família, e levava a casa mobiliada, para onde meu pai, a firma ia, cada estado que a firma ia levava meu pai, e com a família. Mas eu já não participei dessa época, eu estava já em São Paulo. E meu pai acabou aposentando e foi para São Paulo, comprou uma área lá muito bacana, muito grande lá, e casas de aluguel, e foi viver a vidinha dele, aposentado, tranquilo. Naquela fazenda, naquela casa, aquela área lá que ele comprou, Andrade Gutierrez levou ele para lá, ele comprou, levaram tudo que ele tinha em Couto Magalhães e levaram para... A Andrade levou para São Paulo. Chegando lá, meu pai foi fazer a vida dele, tudo aposentado, minha mãe aposentada, meu pai aposentado, e nós trabalhando. Eu tinha uma empresa, eu já estava bem, eu tinha uma empresa de açougue, eu tinha uma rede de açougues, aqui chama-se mercantil, lá é mercadinho com açougue, mercadinho e açougue. E eu fui crescendo, Deus foi me abençoando, eu fui crescendo, e aí, quando eu estava numa fase bem, meu irmão morre, em casa. Trabalhou, chegou em casa, no domingo, estava tudo de boa, almoçou, e foi assistir um pouco TV para poder dormir, ele gostava da sessão da tarde. E quando estava lá assistindo lá o filminho dele lá, o vírus bateu e levou embora. Deitou, falou, olha, eu não estou me sentindo bem. Ele deitou e chamou a mamãe. Chamou a mamãe, falou para a esposa, chama a mamãe que eu estou passando mal. Quando a mamãe chegou, sentou na cama, que ele colocou a cabeça no colo dela, e ele já foi ali. Foi instantâneo. Após um ano, acho que 11 meses para um ano, meu pai foi. Do meu irmão, meu pai foi. Também o coração dilatado, coração grande, e foi para o coração. O vírus do inseto lá que me picou foi para o esôfago. O do meu irmão foi para o coração bombou, cresceu, dilatou, foi embora. Meu pai, da mesma forma, foi embora. E aí ficou eu, com o mesmo vírus. Só que o meu foi para o esôfago, canal em que desce o alimento, que passa o alimento para o estômago. E aí o que aconteceu? Cresceu também, foi crescendo, e foi colando, caindo, ele crescia e colava nos tecidos, fígados, rins, coração, cordas vocais. Ele cresceu demais, até nas cordas vocais ele ficou grudado, colado. Então, e aí então não teve jeito para ter que ir para a cirurgia. Só que antes, quando eu aceitei Jesus, quando eu tive encontro com Jesus, eu me dediquei a Jesus. Eu não sabia que eu ia passar por isso, que eu ia precisar de Jesus. Eu não sabia que eu ia precisar de Jesus daquela forma. E quando eu aceitei a Jesus, quero que você preste bem atenção, eu não conheço o trabalho do pastor, é a primeira vez, a não ser o dia que nós conhecemos lá, mas aqui, é a primeira vez que estou aqui, eu não sei o trabalho do pastor, dos obreiros, dos seus auxiliares, eu não sei, das irmãs, eu não sei, mas se Deus vai falar contigo, glória a Deus, Deus vai me usar aqui, glória a Deus. Escute bem, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós aceitamos Jesus para sermos diferentes. A Bíblia diz que nós somos um povo diferente. Não é com vestes? Não, jamais. Não estou falando de veste, não.
Usos e costumes não. Eu estou falando que nós somos um povo diferente. Essa diferença, ela tem que nascer quando nós aceitamos Jesus, recebemos a oração, confessamos com os nossos lábios, nós temos um compromisso agora de representar o Rei. Quando na época de Moisés, na época dos nossos patriarcas do passado, nós não tínhamos, eu vou falar nós, porque a igreja vem desde lá. Nós não poderíamos chegar no altar do Senhor, não. Nós não podíamos subir, não. Nós não podíamos falar com Deus, não. A gente falava com quem? Sacerdote. A gente levava nossas causas ao sacerdote. Então isso é reverenciado quando nós servimos a Deus aqui na igreja, viemos adorar o Senhor, mas nós temos um sacerdote que nós deveremos amá-lo, respeitá-lo, em primeiro lugar, para que nós, em segundo, nós a Deus, primeiro é o nosso sacerdote. Sabe por quê? Porque se nós não obedecemos ao sacerdote, não podemos obedecer a Deus, que não vemos. O sacerdote está aqui nos ensinando na escola bíblica, está nos aconselhando, está nos dando uma palavra, está nos incentivando, está orando por nós, está sofrendo por nós, está nos abastecendo espiritualmente. E nós devemos obedecer ao nosso sacerdote. Então quando o sacerdote falava assim: olha, igreja, eu preciso que os irmãos, a igreja esteja aqui às 9 horas. 8h50 hoje eu estava aqui. Irmã? Hoje eu estava aqui. Não tinha ninguém, eu até passei direto, fui até lá na frente, tem um rapaz que estava mexendo lá na calçada, acho que vai fazer um cimentado lá na calçada. Eu até falei, poxa vida, se eu tivesse compromisso, eu ia ajudar esse rapaz a fazer esse cimento. E nem conheço ele. Aí eu perguntei, moço, sabe onde fica a igreja Avivamento? Porque eu estava olhando para lá, eu passei aqui olhando para lá. Eu vim a pé, caminhando, eu moro aqui perto do meu irmão Samuel. Então eu vim aqui caminhando devagarzinho. Falei, não vou de moto não, eu vou caminhando. Eu passo por uma pessoa, Jesus te ama, que Deus te abençoe, tenha um bom domingo. Terminou falando de Jesus, e eu vim caminhando devagarzinho. Cheguei aqui, fiquei uns 20 minutos esperando. Isso não é bom? É bom? A irmã chegou, estava lá, lendo a Bíblia, do lado dali. Irmão, não tem ninguém. Não tem ninguém aqui, não tem. Por enquanto ainda não chegou ninguém. Jesus, ela pegou, abriu já a igreja, veio. Então, assim, seja zeloso, seja obediente, venha para a igreja, porque assim Deus se alegra. E aí, irmãos, primeira coisa que eu fiz, quando aceitei a Jesus, foi obedecer o meu pastor, ser submisso à liderança, não só ao pastor, ser submisso à liderança em geral, para Deus abençoar o teu ministério. É por isso que estou hoje aqui. Você vai entender o porquê que eu estou falando isso. A obediência vale no teu currículo celestial. Tudo está registrado, tudo está gravado, tudo está memorizado. Você um dia vai ver isso. Eu vou te mostrar isso que vai ver. E aí, eu falei, pastor, quero ser dizimista a partir de hoje. Meu dízimo era sagrado. Ninguém me... Olha, não tem quem faça eu tirar o dízimo, a minha intuição de não dar o dízimo. Não tem quem me faça, não tem quem me convença. Dízimo é prosperidade para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Dízimo faz acrescentar. Se você não tiver como, Deus faz acontecer. Eu estava numa fila, só tinha o dinheiro para pagar. Não tinha mais nada. E estava faltando as coisas em casa. Mas o dízimo estava guardadinho lá, para passar para o pastor. Não mexi, e a conta para pagar. Minha esposa estava na frente, eu ali com ela, de repente, acabou a fila, nós fomos para o caixa. Quando chega no caixa, que ela pagou, ela assim, eu não vi. Ela sentiu um beliscão no calcanhar. Um beliscão mesmo, como uma abelha veio. Aí ela olhou para o chão, quando ela agachou, R$50 no chão. E não tinha ninguém para perder aquele dinheiro.
E ela olhou para um lado, olhou para outro, não tinha mais ninguém. R$50, na época, eu não tinha um açougue ainda, eu não era empresário, eu era empregado. Naquela época, nós fomos no mercado, fizemos uma compra com 2 carrinhos lotados. Deus, mas o dízimo estava lá. Por que isso? Deus preparou, porque eu não mexi. Então, dízimo, se você não... eu não vou tirar porque hoje eu tenho que pagar a minha conta. E a minha conta amanhã pode ser que venha cortar. Ei, Deus pode agir na tua vida. Deus vai agir no impossível. É no impossível, é no oculto. Aleluia, aquilo que teus olhos não vê. A tua fé faz abençoar a tua vida. Então, nunca tenha um veículo... que Deus te dê um carro, Deus te dá uma moto, e alguém precisar de você, meu irmão, faça, abençoe, ajude, não deixe ele só para você, porque ele não é teu. Eu tive um carro de R$70 mil, hoje eu estou a pé. Nada é nosso, nada é nosso. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você precisa citar esse versículo. Então aí, eu entrei, tive que passar por uma cirurgia. Vamos já entrar no testemunho do que Jesus pode fazer por nós. Eu estava perdendo peso, não conseguia ingerir o alimento, chegava até um certo ponto e voltava, eu não me alimentava, porque o esôfago tinha fechado. Por ele crescer, ele dobrou. Então ele dobrava para um lado, dobrava para a direita, dobrava para a esquerda. Não tinha como passar água. Eu não tomava água, né? Era muito difícil. E eu secando, já sou magrinho, e 59 quilos. Hoje eu estou menos, porque depois da cirurgia eu não consigo mais. A tentativa da cirurgia. Então, eu fui perdendo peso, e aí tive que ir para um médico. Eu já tinha as empresas, já estava com os funcionários, tinha tudo, então tive que ser ausentado de todas aquelas ocupações que eu tinha. Eu comecei como servo do Senhor, na cadeira, me levaram para a porta, me trouxeram para o diaconato. Do diaconato eu fazia aquele zelo pela igreja do Senhor, tinha muito zelo pela igreja, muita referência a Deus, muito cuidado nos meus olhos. Eu sempre pedia, se você quiser meditar isso, você vai lá em Provérbios capítulo 3, Deus fala tremendamente, ensinando como nós devemos fazer, até os nossos olhos. Nós temos que pedir que o Senhor purifique os nossos olhos, que o Senhor limpe os nossos olhos, que os nossos olhos, a gente acaba muitas das vezes pecando com os nossos olhos, e os nossos olhos têm que ser santos também, a nossa mente tem que ser santa, o nosso coração tem que ser santo, a nossa caminhada tem que ser santo, nossos passos tem que ser santo. A Bíblia diz que sem santidade nós veremos a Deus. Não adianta, irmão, não é de qualquer jeito não. Aceitar a Jesus não é ser rico, mas é ter prosperidade espiritual. É para dar reverência, louvado seja Deus, e ter uma carta livre, aleluia, para quando chegar no céu, ter como você se apresentar como servo do Deus Altíssimo, filho do Deus Altíssimo. Aceitar a Jesus não é só dizer eu sou salvo em Cristo, eu tenho o Senhor, meu nome está escrito no livro da vida, mas vai fazer um bolo sem colocar os ovos? Você consegue? Fica bom? Eu não como. Eu não consigo. Vai fazer cozinhar uma carne sem colocar o sal? Tudo, a nossa salvação tem os ingredientes do dia a dia. A nossa salvação, aleluia, ela exige que nós, para alcançar o reino do céu, tem os ingredientes, e muitas das vezes, no mínimo que nós achamos que não é grave, é gravíssimo. Aquilo que nós achamos que não é grave, é gravíssimo para Deus. E ali, quando eu tinha um açougue, eu comecei a ir nos atacadistas, comprar aqueles pacotes de salsicha, grande, com 5 quilos, da Perdigão. Não estou fazendo propaganda, porque é uma das melhores, Sadia e Perdigão. E eu comprava aqueles pacotes de 5 quilos, era a única que tem de 5 quilos, na época era da Perdigão, então eu comprava aqueles pacotes, 10, 15 pacotes de 5 quilos, comprei aqueles balde
caldeirão grande, conta própria, chamava as irmãs que quisessem fazer alimentação, cozinhar, comprava aqueles monte de sacos de pão, de hot dog, batata palha, ketchup, a mostarda, enfim, e levava para a madrugada, colocava numa Kombi, numa Topic, enfim, numa caminhonete e levava. Eu alugava, se eu não tinha, eu alugava e levava. Meu carro era fechado, na época eu alugava, pagava aluguel e levava para a praça. Chegava lá na praça, evangelizando na madrugada, dando alimentação, presta atenção, dando alimentação, conversando com os moradores de rua, e levando para a minha clínica. Deus tinha me dado uma clínica, eu aluguei uma chácara com 17 mil metros quadrados, e ali eu tinha uma clínica de recuperação. Então eu levava a alimentação e trazia os que queriam mudar de vida. Ali eles tinham de tudo, Deus me dava de tudo, não faltava nada. Deus cuidava de mim e dos adictos. E ali, irmãos, eu fui crescendo e foi me abençoando. Quando veio a enfermidade, eu deixei com os meninos a direção, e tive que fazer cirurgia. O açougue eu parei, a firma eu tive que parar. Chamei ainda o irmão não quis assumir, que foi meu professor, e não quis assumir, eu tive que fechar, vender, e, enfim, parei. 17 de setembro de 2013. 17 de setembro de 2013, uma terça-feira, eu estava internado para fazer a cirurgia. Agora você vai ver o que Deus faz. Aleluia. Eu não comia mais, eu vegetava, algumas gotinhas, não sei como que vivia, eu só sei que eu estava ali aguardando o dia do Senhor na minha vida. E quando foi 17 de setembro, antes, quando eu estava no ministério, estava numa vida boa, Deus me deu um CD, eu gravei o disco e comecei a louvar a Deus, a fazer a obra do Senhor com o disco. Foi muito bem, acho que foi umas 4.000 cópias vendidas, não foi muita, mas para mim foi, que era pelas minhas próprias forças, pelo o meu desempenho, a minha evangelização, o meu trabalho de porta em porta, vendendo. Quando tinha um show gospel, eu ia para o show gospel para vender o meu CD do lado de fora, pelas bilheterias, enfim, eu lutava, e eu montei uma banda, e com essa banda eu saía o Brasil, eu viajava, Deus me levava. Noemi Nonato, Matos Nascimento, esse pessoal cantaram comigo assim, ó. Eu tive com eles sentado como está o pastor ali, os irmãos estão ali. Então, Deus me levou para muitos lugares, e Deus me deu vitória. Só que, quando eu saía com um propósito. Se Deus me abençoar com 50, 20, 30, o que Deus me abençoar naquela congregação, aqui, por exemplo, eu deixava 30%, para o meu pastor, para a igreja. Pastor, o que estiver precisando, vendeu X, 30% é da casa, pode tirar, ou deposita, ou põe no meu envelope, só o que é meu, só quero os 70%, 30% é para casa, que me abençoou. E Deus me abençoou de uma forma maravilhosa. E quando eu, então, tive que passar pela internação, para se preparação, para se passar por uma cirurgia, foi dia 17 de setembro de 2013. E ali eu vi uma irmã. Quando eu estava louvando, na época, veio uma irmã e falou assim: olha, usada por Deus, eu vou te colocar em um lugar onde que ninguém gostaria de ir. Você vai a um lugar em que ninguém gostaria de ir. Aquela profecia, e eu gravei aquilo, sabe, em um dos cultos que eu estava louvando por aí, pela cidade, e eu guardei aquilo ali. Eu vou para um lugar, Deus vai me levar para um lugar que ninguém gostaria de ir. Não é bom. E eu fiquei preocupado com aquilo, mas vigiando, com aquilo no meu coração, mas eu fiquei vigiando, tomando cuidado, vigiando. E era essa enfermidade, era o hospital. Entrei na Santa Casa, em São Paulo, e ali, os irmãos conhecem, sabem que ali é uma faculdade, tinha 10 médicos, um professor,
e os demais alunos, né, que são médicos que estão iniciando ali, são aprendizes, mas são profissionais já, só que estão iniciando. E 10 médicos. E ali eu fui para a cirurgia, centro cirúrgico. Quando eu chego lá, começou os procedimentos às 8 horas da manhã, anestesia. Começou às 8 da manhã e ia até às 6 da tarde, da noite, né? No finalzinho da tarde, eram 10 horas de procedimento. Então, a anestesista tinha que ficar na cabeceira da maca, da mesa cirúrgica. Porque se acontecer da anestesia passar, vencer, ela está ali de plantão, aplica outra, né? A segunda dose. Então, os irmãos estão me entendendo. Então, ela ficou atrás ali do meu... Quando foi às 14, aí eles começaram a abrir. O meu espírito, irmão, subiu, saiu de mim, começou pelos meus pés, pelos dedos, e foi saindo, e por onde ele saía, eu sentia morto, sabe, o negócio, como se você coloca há muito tempo na água, o pé na água, e fica muito tempo adormecida, você sente que não tem mais domínio, de tanto gelado que está, tanto tempo que ficou na água. Então foi assim, tipo uma sombra, saindo assim, ó, como o sol numa sombra, que vai passando assim, ó. Era assim, e eu sentindo. Quando foi passando, que saiu de mim, aí eu morri, aí eu senti, eu vi totalmente o meu corpo morto, e o meu espírito acima das luminárias do centro cirúrgico. E há uma bacia acoplada, uma bacia de metal, acoplada na mesa cirúrgica, aí o meu corpo aberto, e eles colocaram as minhas vísceras, tudo para o lado de fora, para dentro da bacia. E ficou o buraco lá, ficou oco, vazio, só o fígado, o coração, essas coisas que não podia tirar, mover. Mas as vísceras saíram tudo para o lado de fora, puxaram para o lado de fora. O estômago, tudo, puxaram para o lado de fora. E ficou só o buraco, para eles fazerem a cirurgia para descolar o esôfago. E antes deles me abrir e me anestesiar, eles me mostraram, o médico me mostrou o esôfago de carneiro, que veio dos Estados Unidos. Eles iam colocar em mim um esôfago de carneiro. E esse esôfago estava lá, bem embalado, bem plastificado lá, e ele não abriu, o médico não abriu, até que então me deram anestesia, eu apaguei, e aconteceu tudo isso. O meu espírito ficou acima das luminárias, irmão, eu vi o meu corpo esticado, e o sinalzinho lá, que fica assim, ó, fez isso, ó. Pit, quando fica pit, 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 você tá ok. Mas quando fala assim, ó, pit, pronto, já era, acabou. E os médicos começaram a lutar comigo, a lutar com o corpo, para ver se, com os maquinários, comigo, e com o corpo, com o cadáver, e eu vendo lá. Aí o professor, já de 70 e poucos anos, um médico muito abençoado, ele batia no meu corpo, assim, nas minhas pernas, e falava assim, perdemos, costura, sutura, vai, manda para sutura. Aí pegaram as minhas vísceras e jogaram dentro de novo, de qualquer jeito, pegaram assim, eu vendo tudo, e eles pegaram as vísceras e jogaram lá dentro, com a bola do estômago, eles pegaram e jogaram para dentro, pontearam, mas pontearam assim, ó, porque já estava morto. Eu fui para fazer uma cirurgia do esôfago. E o que eles fizeram? Abriram, cortaram aqui. Quando eles cortaram aqui, para poder soltar, aqui estava colado nas minhas cordas vocais, eles cortaram minhas cordas vocais. E não tem jeito mais. Cortou, nem tem reconstrução, não tem como refazer, não tem cirurgia para cordas vocais. Cuide, viu? Você canta muito bem, tem um dom de Deus, cuide dela, não abuse. Mesmo, eu sei que esse abuso não é com coisas do mundo, não, viu? É abusar num sorvete, muitas coisas assim. Vem louvar a Deus, faz um chazinho lá com uns cravinhos, coloca uns cravos, né? Toma um chazinho de cravo, mastiga um cravo, né? O cravo da Índia, mastiga um pouquinho. Isso é cuidar das cordas vocais. Nós que usamos as vozes, as nossas cordas vocais. E aí os médicos cortaram. Quando deu a morte, o óbito,
Quando acusou o óbito, a costura, faz a sutura, e aí manda por... Morreu, não tem problema. Para eles, morreu, não tem problema. As cordas vocais, não vamos dar explicação nenhuma. Só que eles se enganaram. Chamaram a equipe do necrotério, ligaram para o necrotério, subiram, sobe até o elevador, porque nós vamos conduzir o cadáver, o corpo do pastor. Na minha cama, no meu leito de internação, na minha cama era escrito assim, ó, veio a plaquinha, mandei fazer a plaquinha e colocar assim, atrás no meu travesseiro, da minha cama, do meu leito lá, Pastor Alonso. Eu não me envergonhei, eu não me envergonhava. Eu era pastor, eu sou pastor. Pela graça de Deus, eu carrego esse cargo há mais de 17 anos. Fui ungido muito novo. Deus, por isso que eu falei para vocês, a minha dedicação me trouxe até o altar. Os meus esforços, a minha participação, a minha visitação, o meu cuidado. Eu levava a Santa Ceia, o pastor ia para casa, pegava o carrão dele, ia para casa, eu ia levar a Santa Ceia para aquele obreiro que não veio, para aquele irmão que está doente, para aquela irmã que está no hospital. Eu fazia isso aí, ia fazer com carinho. Eu não pedia, pastor, me dá gasolina, pastor, o meu carro está caro. Não, eu fazia com amor, com carinho. Faça isso, ajude. Olha um homem de Deus ali, ó. Eu estava aqui. Você pensa que eu não vejo? Irmão, Deus te abençoe grandiosa. Continue assim, meu irmão Samuel. Continue assim. E os demais irmãos, mas eu estou exaltando eles. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz, dai honra a quem tem honra. O Samuel, eu falo Samuel porque nós temos um grande... A gente conversa muito, eu moro perto dele. E... eu estava ali, ele não sabia se eu precisava, se eu estava com sede, se eu precisava tomar uma água. Mas ele pegou a água lá, ele não veio aqui me perguntar, você quer água? Não, ele já veio com um copo d'água. Isso é louvável. Palmas para Jesus. É Jesus que merece. Mas só que o homem tem que fazer. Não precisa muito, poucas coisas, e a gente vê isso. Então, nas pequenas coisas, o Espírito de Deus se alegra. Quando você quer pedir, eu quero um renovo espiritual, eu quero bênçãos espirituais, você precisa estar com crédito, ter crédito. Vai lá no cartão, vai lá na maquininha, lá no caixa eletrônico, você deposita 5 mil reais, aí você compra um veículo de 4.800, aí ficou 200, você vai fazer a papelaçãozinha dela, a documentaçãozinha, ficou 0. Se você for lá e colocar o cartão e digitar a senha, saldo insuficiente, não tem nada, não sai. Mas se você tiver crédito na casa de Deus, se você tiver crédito com Deus, quando você se ajoelhar, clamar a Deus, Ele diz, olha, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabe. Quando você clamar a Deus, tendo crédito, você vai receber. Não importa a situação, não importa o deserto, onde você clamar, Deus vai responder. E Ele diz mais, olha, coisas que os teus olhos não viram, você vai ver. Aquilo que você nunca pegou, você vai pegar, você vai apalpar, Deus vai te dar, porque você tem crédito. E esse crédito é feito aqui, no nosso ir, no nosso voltar, no nosso deitar, no nosso levantar, na nossa família, nossos filhos, enfim, a nossas esposas, valorizá-la, porque bem sei eu, e todos nós sabemos, quando fala de esposa, que ela é a coroa do marido. Ela é a coroa. A esposa, a mulher, é a coroa do homem, do marido. Ela não é para ficar por baixo, não. Ela é de igual. Ela talvez até acima. Porque eu não tenho. Eu tenho certeza que as irmãs casadas e as que estão na fila para casarem serão coroa do marido, mas tem que ser sábia para edificar. O ministério dele, a posição dele, o status dele, tudo, é ela que edifica. E quando o pastor arruma a mulher, prepara a mulher, não é para se apresentar não, irmão, é porque ela é a princesa, ela é a primeira dama dele, ela é a joia preciosa. Ela é a joia preciosa.
Então ele precisa estar, quando ela está bem arrumada, bem bonita, bem produzida, é para ele e para Jesus, e mais nada. E aí dá exemplo para todos, todos seguem, né? Segue o pastor, não é isso? É bonito? É. Quanto mais se arrumar, bonita será, e Jesus se agrada, tanto o pastor quanto a pastora, a esposa. E ali, sobe, vem buscar o cadáver. E aí jogaram o pano branco em cima e começaram a empurrar a maca, o corpo. E eu por cima, seguindo, acompanhando o corpo. Quando chega na porta do elevador, que as meninas, a equipe lá está para receber o corpo, que eles não vêm de lá para cá, para não trazer algumas bactérias. Então, uma equipe leva até lá, a outra pega e vai embora. Aí, quando ela chegou no elevador, que o meu corpo entrou, tinha um homem assim, ó, de branco, bem na porta do lado do elevador, assim, ó. Mesmo assim, essa posição assim, ó. Aí, meu corpo chegou, elas receberam, a equipe do necrotério recebeu. Quando o elevador fechou, eu fiquei do lado de fora. O corpo foi embora, o corpo desceu. O necrotério é lá embaixo. Então o corpo desceu. E eu fiquei em cima, na porta do elevador. Veio um anjo, aquele homem de branco que estava assim, chegou perto de mim e disse: o Eterno mandou te buscar. O Eterno mandou te buscar. Oh, glória! Se o Eterno mandou me buscar, caí nos braços dele. Como um bebê. Eu me senti um bebê, sabe? Um bebê, assim, com muito carinho, aquele homem, aquele moço com muito carinho comigo ali, e eu me senti um bebê nos braços dele, e ele me levou. Assim, um bebê, e me levou. E eu subi, foi subir. Eu vi muita coisa, irmão, muita coisa, e não posso falar, tem coisas que eu não devo falar. O que o Senhor me ordenou, eu vou falar. Que não é coisas entre eu e Deus, particular, e não vou desobedecer. Mas, quando eu cheguei lá, eu fui para uma sala muito grande, uma repartição muito, olha, irmão, é incomparável. Eu vou falar isso porque o que vocês esperam, quando diz a nossa coroa, os nossos galardão, que nós vamos receber, aquele que trabalhar na terra, a irmã que zela a igreja, o irmão que cuida isso, aquele que faz aquilo, aquele que dá um copo d'água, olha, aquele copo d'água está registrado, aquela atitude já está registrada lá. Desse copo d'água de hoje já está registrado, e você vai, irmão Samuel, isso que eu estou falando vai estar registrado lá e o senhor vai ver, é real. Tudo, não passa nada. Então, ele me mostrou um memorial. Vem aqui ver um memorial. E eu fiquei 26 horas lá. 26 horas. Eu morri às 14h50, entrei em óbito às 14h50 do dia 17 e ressuscitei às 16 horas do dia 18, do mesmo de setembro de 2013. Então, ali, eu vi o memorial. Me mostrou uma tela, vi uma tela, e aquela tela me mostrava tudo que eu fiz desde o meu nascimento. Desde o nascimento. E eu chorava. Fiquei triste com aquilo, fiquei envergonhado. Até o dia em que chegou na tela, o momento que eu aceitei Jesus. Então, do dia em que desde o meu nascimento, até todos os erros, pecado, tudo que eu cometi, vai estar lá. Você pensa que vai ser apagado? Vai ser apagado das cobranças de Deus. Mas está registrado lá, porque ele vai testificar, você fez isso bom, você fez isso ou mal. Então, aquele vídeo passava do meu nascimento, mas é rápido, é coisa rápida, passava assim, e eu só chorava, envergonhado, com vergonha mesmo, eu só chorava, e aquilo mostrando. Quando chegou no momento em que eu aceitei a Jesus, ele falou, olha, tudo isso aqui, ele parou, tudo isso aqui
Eu lancei, aí apareceu aquele rio, aquele oceano muito grande. Aí ele falou, ó, tudo isso aqui eu lancei lá, no mar do esquecimento. E dele eu não me lembro mais. Agora, vou te mostrar para frente, continuar. Agora, irmão, depois que eu aceitei a Jesus, cuidado, que é mais vergonhoso ainda. Pior será se tiver algumas revelações ocultas na terra, que vai ser revelado lá após tu aceitar a Jesus Cristo. Após tu carregar o nome de Jesus na testa, na veia, no sangue, na alma. Quando você passar a ser o representante de Cristo, é menino, é menina, é moça, é rapaz, é adolescente, é velho, seja qual for, é representante do Senhor Jesus. Não é só homem não, você é uma representante, você é um representador, você é um embaixador de Cristo, e temos que tomar cuidado com isso, porque naquele dia vai ser pior. Quando começou a passar o vídeo do dia que eu aceitei a Jesus, aí começou, passando, aí eu vi um momento, tudo que eu citei aqui, a alimentação, tudo que eu fazia de bom, começou a aparecer, e para a glória de Deus, eu me alegrava, eu via aquilo ali, eu me alegrava, passando lá, aí ele falou assim, mas agora, aí eu falava assim, mas Senhor, agora eu quero ficar por aqui, ele falou, não, a tua obra você vai voltar e vai fazer a minha obra, porque não está parado aí, não terminou, não acabou, e ali eu continuei com o Senhor me dando uma instrução muito grande sobre até a clínica, me mostrava o que eu tinha que fazer, acrescentar mais, e ele me abençoava muito ali, falava, olha, você vai ser próspero, e realmente, irmão, realmente, eu tive um momento de glória. Estou hoje passando por um deserto, não escolhi, e não queria. Você quer saber? Eu me disciplinei. Não tinha outra pessoa que pudesse me disciplinar. Tanto temor a Deus que eu me disciplinei. Eu fiz uma ata, me disciplinando, porque não tinha acima de mim só Jesus Cristo. Então, eu tinha que fazer aquela ata. Eu fiz a ata, registrei em cartório e me disciplinei. Pelo que eu passei, eu me disciplinei. Mas o Senhor se agradou disso. Às vezes, acontecem coisas nas nossas vidas, hoje, talvez você não entenda, mas amanhã, lá na frente, você vai entender esse testemunho de hoje. Por que ele disciplinou? Sabe por quê? Porque quem tem temor a Deus, não pode esconder nada, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Se você descer lá, os olhos de Deus estão. Se você subir, também está. Então, todos os lugares. E forçadamente, pelo que aconteceu comigo, não procurado por mim, não provocado por mim, eu me disciplinei para estar hoje aqui. E graças a Deus eu passei essa disciplina sofrendo, chorando, mas Deus me deu vitória. E esse versículo carregava comigo. Bendito sou eu, Senhor, que confio em Ti. E aí, irmãos, não vou tomar muito tempo. E aí, irmãos, o Senhor me trouxe de volta. Às 16 horas do dia 18, Deus fala com o anestesista. Porque no momento em que deu óbito lá, a anestesista viu uma luz brilhando no meu rosto, e o Senhor falou com ela, não mexa nele, desça e cuide dele, eu vou fazer um milagre aqui, ele é um paciente meu. E ela é uma mulher uma senhora muito de idade, trabalhou 12 anos nos Estados Unidos, como anestesista, muito temente a Deus, e ali a anestesista Ana, não esqueço que ela me pediu até oração por ela, e ali ela escreveu, ela
me depilou a coxa e escreveu, antes de descer, CV 48. Deus colocou no coração dela para ela escrever cadáver 48, porque eu não ia passar pela autópsia. Olha o segredo de Deus. O lugar que Deus falou que eu ia estar e ninguém que gostaria de ir. Então, Deus colocou eu que louvava, que ministrava, que andava com a banda para todo lado para a glória de Deus, fazia uma cadeia de rádio de 10 emissoras, eu estava aqui ministrando a obra de Deus através do rádio, e as outras emissoras conectadas no meu, os irmãos entendem, é um canal. Faz uma rede, então é conectada ali. Então eu ali ministrando para 10 emissoras. Muito conhecido. E agora no necrotério. Eu vou falar uma coisa para você. Quando Deus tem promessas, você não morre, não. Antes que aconteça, não. Se morrer, Deus te traz. Deus traz. E ali, quando o Senhor me traz de volta, a anestesista, Deus, olha, vai lá, minha filha, fiz a obra, visita lá o meu filho. E ela quebrou um protocolo, foi escondida, desceu, pegou o elevador, desceu e foi lá. Quando ela chegou lá, às 16 horas do dia 18, eu estava coberto, gelado, e os dedos dos pés mexendo assim, o cobertor mexendo. E ela ficou assustada, nunca tinha visto aquilo, e os dedos mexendo, os dedos dos pés mexendo. Aí ela pega tira aquele lençol. Quando eu tiro o lençol, e não é mesmo que eu estou mexendo mesmo? Não era um vento ali, não era algo, era eu mesmo. E ali, ela já anuncia, dali mesmo, ela já chama a medicina, os médicos, os amigos dela, e o pessoal, a equipe vem, e chega lá, aconteceu um milagre, e aquela correria, e vai embora. Leva para a cirurgia. Vamos fazer a cirurgia nele agora. Por quê? Uma cirurgia gastronomia. Por quê? Porque eu não tenho. Ele sabia que eu cortara a minha voz, eu fiquei mudo. Não tinha esôfago e precisava me alimentar, que ressuscitou. E agora, para dar explicação da voz? E agora, para fazer ele se alimentar? Pegaram uma furadeirinha, uma bloca, colocaram aqui e só vi um pedaço de carne saindo dentro da bloca. Fizeram o buraco, colocaram uma sonda, uma mangueirinha, para me alimentar. E ainda eu carrego ela, viu? Tem aqui. E aí, me levaram para a sala de recuperação. No centro de recuperação, eu fui voltando normal, Deus foi me dando vitória. Dia 25 de setembro, eu recebi alta. Me levaram fui para casa, mudo. Os médicos chamaram a família, isso eu ouvi e vi. Os médicos chamaram a família, e eu ali no centro de recuperação, conversaram com a minha família, dizendo que nunca mais o pastor Alonso iria falar, nunca mais o cantor Alonso iria louvar, nunca mais ele iria ministrar um culto na igreja, porque houve um problema, uma ruptura nas cordas vocais, falaram bonito, houve uma ruptura nas cordas vocais, que não foi, sabe, eles falaram assim, nós cortamos, o bisturim foi além do mais e cortou as cordas vocais dele. Não, falaram que teve uma ruptura na hora da cirurgia, que houve uma cratera. Cratera, o que é? É uma coisa horrível. Quando é um buraco que tem no meio da estrada, que cai o pedaço do asfalto, ali chama-se cratera. Então, houve uma cratera nas minhas cordas vocais e eu estava condenado pela medicina que jamais iria falar. Então, dia 25 de setembro de 2013, eu fui receber alta, me deram alta, eu fui para casa. Dia 6 de outubro, presta atenção, 25 de setembro eu fui para casa, alta.
Hoje, 6 de outubro, eu tinha visita médica para ter um acompanhamento médico, para ver a sutura, os pontos, como que estava, se havia crescido mais, fazer um novo exame e tal. E quando eu retornei lá, os médicos haviam feito uma reunião, avisando que, se preparando para, quando eu chegasse ali, eles me reter, já me segurar, para tentar fazer nova cirurgia, para concluir o que não fizeram. Nisso, do esôfago. E ali, amados, foi onde que veio a glória de Deus. Eles me seguraram, me internaram de novo, 8 de outubro. Dia 8 de outubro eu fui fazer a cirurgia, estou no mesmo lugar. Olha só. Aí, quando eles cortaram, abriram, fizeram o mesmo procedimento, com a bacia, tiraram tudo para fora, o mesmo procedimento, eles cortaram os mesmos pontos. Abriram com os pontos e foram fazer o procedimento. Quando foi às 10 horas da manhã, isso começou às 8 horas, quando foi às 10 da manhã, deu óbito, de novo, e eu subi, saí de novo, a mesma coisa aconteceu, eu subi acima das luminárias, mudo, lembre-se, eu falei que estava mudo, condenado por eles, ele já tinha avisado a família, tudo, enfim, eu estava mudo. Esse foi o milagre para eles. E ali, quando eles abriram, que deu óbito, às 10 horas veio um óbito de novo, eles falaram, não tem jeito, esse nós não podemos mexer, o professor, esse nós não podemos mexer, não é para nós mexer, fecha ele, jogaram para dentro, começaram a fechar. Quando começaram a fechar, eu de lá de cima, eu via, irmão, só quem tem fé para acreditar, só para quem crê no Senhor Jesus, porque quando Lázaro estava morto lá, falaram, olha, há quanto tempo? Há 4 dias, Senhor, ele já não está mais, já não tem mais corpo não, já está em estado de decomposição, já está, não tem mais solução. E ele fala assim, tirai a pedra, tirem a pedra. Quando ele tira, Lázaro, vem cá, Lázaro, sai para fora. Só chamou Lázaro, porque senão ia sair todo mundo ali. Lázaro, e Lázaro saiu em pé, saiu andando, todo número lá, todo, né? Mas saiu para fora. E a Bíblia diz que quando tiraram tudo aquilo lá, ele estava perfeito. Estava perfeito. E ali, quando eles começaram a costurar, a pontear lá, aí o Senhor me tomou. Eu vi. Irmão, olha, é como se fosse, para você entender, você está sonhando que o seu corpo está sendo agredido. Sabe, você sonhando que você mesmo está vendo, você mesmo sendo agredido. Você já passou por isso? Eu já sonhei dirigindo um avião, pilotando um avião lotado. Eu já sonhei pilotando uma carreta e já sonhei dirigindo um metrô lotado de gente. O que é isso? É claro que é a igreja. É claro que como o avião era a igreja, o metrô era a igreja, e isso na minha iniciativa de crente, de servo de Deus. Então, quando você sonha, eu já sonhei tomando um tiro, e atiraram em mim, mas não pegou, quando eu estava na empresa. Então, assim, Deus, eu já sonhei tomando um tiro, eu vi o meu corpo sendo, mas Deus me deu a vitória. Então, eu de lá vi o meu corpo morto lá, esticado, eles costurando, e a boca falando, o cadáver falando, ei, só Deus resgata Israel. O meu corpo falava, o cadáver, eu lá vendo, eu vendo eu falar. Tem como entender? Coisa de louco, né? Loucura, né? Para o mundo. Ei, só Deus resgata Israel. Mas o mundo está falando? Nós cortamos, eles lá, eu vi eles falarem, que estava só eles lá, nós cortamos as cordas vocais dele, não tem como ele falar. Ele falava, olha, assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu.
Louvado seja o nome do Senhor. E começou a pregar Isaías 43. Foi pregando. Quando chegou no versículo 11, 12 e 13, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aí ele começava, e o sangue fazia assim, ó. Porque o corpo, a voz falava, e não sei o que acontecia lá dentro, que bombardeava, que ainda estava aberto. Então o coração jorrava. Mas eu estava lá em cima. E vendo o corpo ali. E eles tudo cheio de sangue, tudo sujo lá, aquelas roupas verde clara, e sujo lá de sangue, e o médico falando, aí parou, o médico falou, para, e continuei a falar, a pregar para eles. Quando chegou no versículo 11, 12, 13, diz assim, ó, falando com eles, com os médicos, o corpo, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Versículo 3, ainda antes que houvesse dia, eu sou, fazia assim, ó, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Ei, esse aí é meu, desde o ventre da mãe dele, eu formei dentro da mãe dele para me servir, esse daí eu trouxe aqui para mostrar para vocês que eu sou Deus, a ciência não pode tocar nele, não adianta tentar mais, a partir de hoje, eu cuidarei da voz dele, eu cuidarei da vida dele, leve ele para casa, manda ele para casa, que eu vou cuidar dele. E os médicos caíram todos de joelho. Sabe por quê? Não era porque o morto reviveu. Era porque o mudo falou. Olha o mistério de Deus. E aí, quando eles levantaram todos de joelho, o meu espírito... Está com os grandes sinais. Está perfeito. Termina a sutura. Costuraram, eu vivo ali, as máquinas já com sinal de vida, de ressurreição de novo. Não me levaram para o necrotério essa vez não, dia 8 de outubro. Aí, o Senhor me deu a vida ali mesmo. E aí eles falaram, agora eu vou provar. O médico, o cabeça lá, o senhorzinho lá, Dr. Gabriel. Agora eu vou ver se foi Deus que falou com nós, ou se foi ele, porque ele é pastor. Olha só a incredulidade da ciência. Ele é pastor. Pode ter sido que acabou a anestesia e ele falou. Mas eu estava lá, eles não viam. Era o corpo falando, era o cadáver. Era Deus falando na boca do cadáver. E ali, para a glória de Deus, eles falavam assim, pastor Alonso, depois da anestesia, claro, pastor Alonso, eu falei assim, e me forçava, nada. Aí pediam um papel e caneta, eu escrevi assim para eles, não tente o Senhor teu Deus. Eu não falava, não tinha como falar. Ué, mas você não falou lá no centro cirúrgico? Não consigo falar. Eu escrevi, eu não consigo falar, não tenho voz, não tem nada, eu estou me forçando, não consigo falar. Aí eu comecei a chorar. Aí eles pararam de me impressionar, eles pararam. E eu escrevendo para eles, chorando. Eu lembrava do que Deus me levava, das promessas de Deus, e sabe, aquela vontade que eu tinha. Irmão, eu componho louvores para a igreja, para festividade. Eu tenho festividade para 50 irmãs do círculo de oração, 50 irmãs do círculo de oração, era eu que componho a letra. A composição era feita por mim, era orquestrada por mim, a banda tocava ao vivo para aquelas irmãs cantar, louvores que servem para qualquer ministério, qualquer denominação. A gente muda só o nome da denominação e serve para qualquer festa de aniversário de pastores, das irmãs, da esposa do pastor, né, a primeira dama do ministério. Eu fazia no aniversário dela a música de aniversário, a igreja cantava, a banda tocava, era
era gostoso, e eu chorava porque eu não ia ter mais aquilo ali, eu não ia viver mais aquilo ali. Mas eu fui para casa e eu pedia para estar na igreja todos os dias, de culto, ensinamento, todos os lugares. Eu estava lá na igreja, não estava. Mudo, o que você vai fazer mudo na igreja? Eu vou ouvir. Eu vou escrever alguma coisa que eu preciso. Eu era o pastor presidente, eu vou lá, eu quero escrever, eu quero lá, eu quero ver o trabalho, eu quero participar do trabalho, eu quero glorificar a Deus. A minha alma glorifica a Deus. Eu tenho um prazer de ir para a igreja adorar o Deus. Eu não falo, eu não vou cantar, eu não vou louvar, não vou ministrar, mas a minha alma vai cultuar o Senhor, eu vou. Eu estava na escola bíblica, mudo. Eu fiquei cadeirante, me levava na cadeira de rodas. Então, eu fiquei com 39 quilos, de 59 a 39. Então, eu fiquei muito magro, eu não podia sentar num banco, numa cadeira, por exemplo, essa daí, porque cortava a pele, o osso e o couro cortava. Quando não cortava, ficava aquela marca preta, roxa, para dar tempo de pegar uma infecção na pele. Porque eu não tinha carne, não tinha como. Eu não aguentava ficar muito tempo. Eu tinha que levantar, eu não podia, cadeirante. Tinha que colocar estofado para me sentar, era um cuidado terrível. A sonda, a alimentação, 1h45 para me tomar 350 ml de vitamina. Eu não comia, era pela sonda. Está aqui, ó. Me dá licença, pastor. Irmãos, aqui, ó. Está vendo isso aqui? Isso aqui é uma sonda. Eu não vou abrir porque às vezes eu posso fazer força e sair algo. E me suja a camisa. Mas isso aqui é uma sonda, tem um buraco. Eu vou abrir porque eu tenho que testificar, é verdadeiro. Está vendo isso aqui, ó? Está vendo isso aqui, ó? Isso é a minha boca. 1h45 para me alimentar. Pingando como soro. Se for grosso, não passa. Não passa, quem entende sabe. Que não passa. Então tem que ser, era uma alimentação muito... Eu tinha dinheiro, mas a alimentação é muito cara, muito cara. Em 2 anos, de 2013 a 2015, acabou a minha fortuna que eu tinha, a minha reserva acabou. E eu não tinha o que fazer mais. Então, amados, eu quero te dizer uma coisa. Fica nas mãos de Deus, fica na dependência de Deus, fica acreditando no Senhor, confia no Senhor, porque Ele, com certeza, Ele vai fazer maravilha. Eu fui para casa... Eu pedi para... Eu era muito conhecido, então ia o prefeito, o pessoal lá. Aí, em 2015, eu fui privilegiado por Deus porque eu já estava curado. Aí, quando foi um dia, todo mundo ia em casa e falava, pastor, ia no meu quarto. Pastor, tudo bem, pastor Alonso? Como que você está, pastor? Eu não podia responder, então eu pedi para me dar uma placa, fazer uma plaquinha lá, estou nas mãos de Deus, a paz do Senhor, estou nas mãos de Deus. A minha frase era essa, a paz do Senhor. Quando alguém, pastor, tudo bem com o senhor, como o senhor está? Eu pegava a plaquinha, estava no meu travesseiro ali, apresentava, a paz do Senhor, estou nas mãos de Deus. Glória a Deus, estou nas mãos de Deus. Irmão, quando você estiver passando por um deserto, seja qual for, não tenha vergonha não, e não desanime não. Eu estou na mão de Deus, eu sou de Deus, eu sirvo o Senhor. A paz do Senhor Jesus, ou a graça e paz, ou seja, a paz de Deus, mas seja, aleluia, servo de Deus. Aí, quando eu apresentava, amém, e foi. Quando foi um dia, eu estava, fiquei 9 meses mudo, indo para a igreja, 9 meses. Quando foi um dia, um domingo, às 3 horas da tarde, eu estava deitado assim, e eu vi, sabe um teto retrátil? De um carro conversível, quando faz assim, ó. Carro conversível, você apertou o botão, a parte da frente sai todinha lá para trás, você fica no ar livre, vendo o céu. Ficou maravilha, né? O meu quarto ficou assim. A laje sumiu. Deus apertou o controle remoto lá, da minha laje. É móvel, é física, mas Deus fez isso. Virou um carro conversível, do jeito que eu gosto. Aí, o teto foi embora. Quando o teto saiu, eu vi o céu aberto. Glória, irmão. Vale a pena servir a Deus. Eu vi o teto aberto, o céu. Eu vi o céu azul. Eram umas 3 horas da tarde, um domingo.
que de manhã eu estava mudo na igreja. Eu estive lá na igreja, na escola bíblica, e ensaio com os jovens. E aí, quando foi às 3 horas da tarde, eu estou lá tomando as minhas gotinhas lá de alimentação, e ligado com Deus. De repente eu vi o teto fazer assim, ó. Deus apertou o controle. É espiritualmente falando. É lógico que fisicamente o teto não vai sumir, irmão. Presta atenção no que eu estou dizendo. É espiritual. Eu vi o teto fazer assim, ó. E eu vi o céu. Não tinha mais teto, eu vi o céu. Eu vi a porta se abrir. Saiu um homem de lá de dentro para fora. Começou a caminhar. E foi saindo aquele monte de músico. Aquele monte de levitas com instrumento, violino. Olha, irmão, eu investia muito em igreja. Quando eu chegava na igreja que não tinha músico, eu pagava professores de fora. Eu corria atrás de patrocínio, de depósito de material de construção. Isso aí é uma dica para vocês. Depósito de material de construção, supermercado. Ajuda, eu quero formar uma orquestra de músicos na minha igreja. Eu tenho que pagar professor. Venham, me ajudem. E eles me ajudavam, irmão. Fazia vaquinha lá, os comerciantes. Por isso que eu fiquei muito no meio do povo. E aí eu trazia o pessoal. E eu colocava, você quer violino? O que você quer? Eu quero aprender violino. Então você vai aprender violino. Eu ia atrás do violino. E eu ia para dar para a irmã. Não era a irmã que tinha que comprar, não. E eu ia fazer de tudo. E eu conseguia. E então ali eu pagava o professor. E eles iam ensinar. Quando eu estava, por isso que eu falo, semeia. Teve aqui, né? A palavra de agora, há poucos minutos. Semear. Quando você semeia, com certeza ela vai germinar, ela vai brotar e vai te dar o fruto. E ali, para a glória de Deus, o teto se abriu e aquele músico vieram. Aquele maestro vem com aquele monte de músico. Os instrumentos, irmão, instrumento do céu. Não é igual esses nossos, não, é do céu. E eles vieram, tudo dourado, ouro. E eles chegaram no meu quarto. Olha, irmão, parecia que eu estava no Morumbi ou no aeroporto de Fortaleza. Muito grande assim, muito grande. O meu quarto. E eles entraram ali e começaram a louvar o hino 25, que eu não conhecia, da harpa cristã. Dá um sol maior. Deixa eu ver. Um sol maior ou o mi maior. Um deles dois. Que fala assim, ó. Eles vieram e falava assim, ó, deixa o irmão se preparar. E eles vieram, se apresentaram ali, aquele maestro e o mesmo homem de branco que me pegou lá no hospital, lá no elevador. Aí começou assim, ó. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. E assim, ó. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Aí quando ele começou, aí veio aquele homem que me pegou no colo. Pode continuar, irmão, fazendo um solinho aí. Aí veio aquele irmão, aquele homem de branco, aquele moço, bonito, que me pegou lá no elevador, lá atrás. Ele veio e falou assim, chegou bem pertinho de mim, e os músicos cantando, o hino tocando, os anjos tocando, os músicos tocando. Ele veio aqui, fisicamente, não foi visão, fisicamente, ele apalpou o meu pescoço, colocou a mão nas minhas cordas vocais. Está aqui o corte, ó, para quem quiser ver a cicatriz. Todinho aqui, ó. Ele veio, colocou a mão no meu pescoço e disse assim: o Eterno mandou te curar. Aleluia! Louvado seja Deus! Pode aplaudir a Jesus! Pode aplaudir a Jesus! Durante aqueles 9 meses, eu pregava para mim na minha mente, quando não podia pregar para ninguém, aqueles 9 meses de mudez, eu dizia assim: Senhor, o Senhor esqueceu de mim?
Eu meditava muito no livro lá sobre Mefibosete, sobre aquela aliança que Deus fez com o rei, que o rei faz com o soldado, filho de Saul, Jonathan. E aquela aliança que Deus faz, e isso eu pregando para mim, aquela aliança que Davi e Jonathan faz ali, sobre aquela aliança: olha, se você morrer na guerra, eu cuido da sua família. Se eu morrer na guerra e você ficar, você cuida da minha família. E eles fizeram uma aliança: olha, se você morrer na guerra, eu cuido da sua família. Não vou deixar a sua família passar fome. Não vou deixar passar necessidade. Eu vou cuidar dela. Mas se a minha morrer, cuide da minha também. E selaram uma aliança. E eu falava: Senhor, tu esqueceu de mim. Senhor, tu esqueceu de mim. Senhor, eu abro a minha boca para te louvar, as minhas cordas vocais para te louvar, com alegria, com sinceridade, com a alma. Tudo melhor que eu tenho, coloquei, Senhor. Eu me apresento com o melhor, Senhor. E o Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor esqueceu como esqueceu aquele rei, aquela aliança que anos se passaram? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E agora não tem mais, a lembrança passou, esqueceu. Será que o Senhor esqueceu de mim? Quando foi um dia, o Senhor falava ao meu coração: não, eu não esqueci de você. É um processo que você tem que passar, aleluia, porque eu sou o Senhor, e no dia eu vou te dar a tua vitória. Mas eu permaneci firme, orando, buscando, indo para a igreja, dando exemplo. E ali, para a glória de Deus, aleluia, quando Ele colocou a mão que me curou, que Ele falou: agora canta, louva o Senhor, louva o Eterno com os anjos. E eu cantei com os anjos de Deus, a orquestra de Deus, a orquestra sinfônica de Deus. Eu cantei com eles esse louvor, terminei ainda. Aí o Senhor falou: assim como aquele rei esqueceu, mas ele lembrou, ele fez uma pergunta: há alguém que eu possa, da parte de Saul, aleluia, da descendência de Saul, aleluia, que eu possa, aleluia, fazer alguma coisa, que eu possa, aleluia, cumprir com aquela aliança que eu fiz com Jonathan? Tem alguém? Levanta alguém e diz: tem sim, aleluia, tem, aleluia. Ele está lá em Lodebar, uma cidade esquecida, um lugar, aleluia, que ninguém gosta de ir, um lugar que ninguém gostaria de estar. Ele é abandonado, ele é esquecido, é maldição, aleluia, e ainda mais é aleijado, paraplégico, aleluia, das duas pernas. Ele não está por aqui, mora em Lodebar. Vai buscar, porque hoje mesmo ele vai cear comigo na minha mesa, ele vai estar comigo, assim como fez Davi. Eu estou fazendo com você, estou te levantando de novo com a melhor. A glória da segunda casa é melhor e maior que a da primeira. Louvado seja Deus. Nunca mais essa voz vai se calar, até o dia que eu te recolher. E aqui estou, com a voz melhor, talvez muito melhor, para a glória de Deus, e dizendo que bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Dá um sol maior, meu irmão. Olha, irmãos, quando eu me disciplinei, eu vou contar o porquê, tá? Para não ficar dúvida. Eu gosto de transparência. Eu me separei. A minha esposa, eu comprei uma casa aqui, os pais dela daqui de Pacuti. E eu comprei uma casa e vim morar em Pacuti. Saí de São Paulo, vim morar em Pacuti, deixei. Depois da minha mudez, eu fechei a igreja, que a igreja era na chácara. Eu fechei a chácara, fechei a clínica, passei todo para outros pastores lá, para outras clínicas. Acabei com tudo, que eu estava mudo. Acabou, foi 9 meses. E naqueles 9 meses eu tinha que resolver a minha situação. E eu fiquei numa situação muito difícil. Comprei uma casa aqui em Pacuti, na família do pai dela, a família dela lá. E viemos para cá. Até comentei com o senhor ali. E chegando aqui, ela entrou, ela se desviou de uma forma tão terrível e foi bebia muito, saía com as primas dela lá,
E eu não sei aqui no Ceará como se funciona, mas um negócio de mulherada gosta de vinho, um vinho terrível. E ela chegava às 3 horas da manhã bêbada, mas bêbada, eu tinha que dar banho nela, eu tinha que cuidar dela, eu cuidava dela com tanto carinho, como se fosse uma joia. E eu ia falar para ela, larga disso, pelo amor de Deus, eu lutei. E enquanto eu estava lutando, eu estava na disciplina, tive que me disciplinar por esse motivo. Eu não pegava microfone, eu não subia na igreja, eu ficava lá no primeiro banco, orando a Deus, eu não faltava, mas eu me disciplinei. Eu fiz a ata, registrei para provar que eu estava fazendo a vontade de Deus. E por aquele motivo, eu não ia subir no altar, vendo aquela mulher daquele jeito, eu vivendo daquele jeito. E eu aconselhava, dava banho nela de madrugada, às 3 da manhã eu dava banho, isso era sexta, sábado, domingo, direto. Era fatal. E os pastores me conheciam, os irmãos me conheciam, e eu fiquei com vergonha de sair. E eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? E quando foi, por último, eu fiz de tudo para reconciliar ela com Deus, não comigo, mas com Deus. Se reconciliasse com Deus, estaria comigo também. E ela preferiu a balada. E eu saí no dia que eu saí, falei, olha, então, estou arrumando as minhas coisas, está tudo aí para você, vou deixar tudo, só quero o divórcio. E aí, por isso, desde o início lá que eu me disciplinei, por esse motivo, que eu sabia que eu não ia continuar com ela, por esse motivo, eu não ia aceitar. E quando eu cheguei aqui em Baturité, não conhecia ninguém, não conhecia nada, cheguei aqui em Baturité, aí isso foi numa quarta-feira, quando foi na quinta-feira, ela postou agarrada no clube, isso eu saí na quarta, na quinta-feira ela já postou agarrada com um cara lá, sem roupas, tomando banho no clube com o cara lá, eu falei, Jesus, aí eu falei, Jesus, tu és maravilhoso, tu és fiel, me tiraste de um lago, sabe, de uma vergonha, eu fiquei com vergonha. Então eu mudei para Baturité, ninguém me conhecia, conversei com o pastor Raimundo Nonato, da Igreja Batista, que eu não conhecia outra igreja, não conhecia nada por aqui. Pastor, eu estou passando por isso, moro sozinho, o senhor me acolhe, eu posso congregar aqui? Pode congregar. Nunca pedi oportunidade, faz 2 anos que estou lá, nunca pedi uma oportunidade, até o pastor lá citou isso, que obediência que ele me via, não via o talento, né? Eu nunca falei para ele que tinha disco, nunca falei para ele da minha vida, nunca falei para ele nada da minha vida, só eu entrava lá, sentava, congregava, era o primeiro que levantava e ia embora. Dava a bênção apostólica, eu ia para casa. Isso 2 anos, vai fazer 2 anos. Nunca pedi oportunidade. Foi até surpresa para ele naquele dia. Foi uma surpresa para ele. E ele, a partir daquele dia, as portas se abriram. Eu fui para a igreja, me convidaram para a igreja Jesus Cristo do Último Salvador. Jesus Cristo do Único Salvador, pastor Isaías. Lá, para a glória de Deus, irmãs vieram chorando para Jesus. Mulher de um presbítero lá, acho que é presbítero, ele falou, olha, é minha esposa, quantos anos eu estou buscando a Deus, quantos anos eu estou me consagrando a Deus por esta mulher aceitar vir para Jesus, e olha ela aí na sua frente, né, no apelo que eu fiz. Então isso é glorioso. Foram 2 almas para Jesus, depois que eu passei pelo processo, mas não andei me escondendo, porque o erro não estava em mim. Participo da Santa Ceia, o pastor me recebeu, contei a história verídica, real, não se escondendo, porque não adianta você fazer uma coisa mentirosa, enganosa, porque vai ser descoberto. Então fala a verdade. Davi, quando pecou, Davi, quando caiu, ele chegou para Deus, ele abandonou a coroa, o trono, e foi lá falar com Deus, lá nas Campinas, lá no deserto. Foi lá falar com Deus, lá no meio do mato, falar com Deus. Deus ouviu o coração dele, e eu não fui por esse motivo, eu fui por um motivo ao contrário, oposto. Mas eu não podia ficar naquela situação, e ninguém aceita isso. Então, hoje sou divorciado, para a glória de Deus, porque eu não poderia continuar com aquilo ali. Eu falo para a glória de Deus, sou divorciado, não procurei isso, não provoquei isso, mas infelizmente foi o deserto que eu falei, passei por isso. Então, mas eu passei louvando e exaltando a Deus. E quando eu estava passando ali, para terminar, para aumentar a sua fé, eu estava ali,
eu cheguei a dormir no chão. Levei uma rede, mas eu não consigo dormir de rede. Sou muito gordo. A rede é ruim para mim, eu me curvo muito, né, por causa da minha magreza. Aí eu deitava no chão, eu forrava um papelão, aqui em Baturité, e coloquei no chão. Eu fiquei uma semana esperando o meu pagamento cair, para mim, eu comendo recheado com água. Não tinha fogão, o botijão eu tinha cheio, as coisas, feijão, arroz, mas eu não tinha fogão, eu não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha nada, então não podia. Então eu dormia no chão ali, comia bolacha recheada com água. Porque Jesus me curou. Hoje eu não uso mais essa sonda, viu, irmãos? Eu não uso mais a sonda. A sonda foi para quê? Deus me curou por completo. Como feijoada, se quiser me convidar para uma feijoada, um almoço, eu como normal, viu? Não se timide não. Convido o pastor e o Alonso Leite vai lá. Eu como normal, me alimento bem, tomo água, ministro, tenho a voz, mas quando eu estava naquela situação, dormindo no chão, veio um espertinho, usado por Satanás. Será que eu vou fazer uma pergunta, fica para você, não responde, por favor. Será que você reagia? Que forma você iria reagir? De que forma você ia aceitar? Você aceitava ou não? Dormindo no chão, não tinha arroz e feijão para comer, cozido porque não tinha um fogão, não tinha geladeira, e chegar um rapaz, chegar assim por telefone, Satanás, foi um homem, mas foi Satanás, por telefone, eu não sei como ele pegou o telefone, e disse assim, ei, eu tenho uma proposta para você. Eu falei, mas quem é você? Eu sou fulano. Não conheço, não sei quem é. Você é de onde? Não importa, rapaz, eu tenho uma proposta para você. Aí eu falei, mas o teu telefone é daqui do Ceará. Ele falou, só que não te importa falar de onde que é. Mas eu tenho uma proposta para você. Você quer sair dessa situação que você se encontra? Mesmo assim, você quer sair dessa situação que você se encontra? E eu estava deitado no chão lá. Estava deitado falando no telefone. Aí ele falou assim, eu falei assim, que situação, rapaz? Você me conhece? Ele falou, não. Mas o meu mestre te conhece. O meu mestre já te viu a tua situação e passou para mim. Olha, tu tem um talento que poucas pessoas no mundo têm. Olha só, tu tem um talento que poucas pessoas no mundo têm. O meu mestre mandou te fazer uma oferta. Pois não, estou a ouvir. O meu mestre, todas as pessoas que entram nessa denominação, nós damos, ele falando assim, me enganando, para me enganar, nós damos R$1.000 para todas as pessoas, todos os membros, todos que tem aqui, que entrou por convite nosso, entra com R$1.000 na conta dele. Mas o meu mestre te mandou, me manda te passar um valor inaceitável. Eu falei, como assim? Olha, isso que você tem, desde do teu nascimento, ele mandou te oferecer R$100.000. R$100.000. Eu só quero que você aceite vir para a nossa denominação. Você aceita? Eu falei, mas qual é o propósito? Porque você será um dos mais ricos de Baturité. Você será um dos mais ricos de Baturité. E daqui a 20 minutos, me dá o número da sua conta. Porque depois que passar para a sua conta, você vai ver que é real. Você só vai aceitar. Se você aceitar a proposta, você só vai conhecer a denominação quando o dinheiro estiver na sua conta. Porque já é teu. R$100.000 daqui a 20 minutos. Você aceita? Eu falei, não, eu já sei de onde que você é, já sei de onde que você é. Ele falou assim, de onde então? Eu peguei e falei, não vou falar aqui porque evita de um problema para mim.
Aí ele falou assim, mas como você... O meu mestre te viu. Meu mestre, não sei, irmão, como ele invocou lá, não sei. Só sei que ele falou, meu mestre te viu que você tem dentro de você, é muito útil para ele, e ele quer que você trabalhe junto com ele. Por isso te mandou uma oferta de 100 mil reais. Eita, Dolores. Eu falei, não, eu não quero. Você sabe por quê? Porque eu sou comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Eu fui morto, eu revivi, eu fiquei mudo, ele me deu a voz. Portanto, essa voz é para adorar a ele. Louvado seja Deus. Quando nós terminei, aí ele me xingou, me falou um monte de coisa lá. Tu está sendo imbecil, está sendo isso e aquilo, porque ninguém rejeitaria. Eu falei, olha, além disso, eu quero te dizer uma coisa, que a minha riqueza, aleluia, está guardada lá, o meu galardão está guardado lá, a minha coroa está guardada, eu vou receber pela minha honestidade e fidelidade com Jesus. Quando desligou o telefone, Jesus Cristo falou comigo, filho, escreve esse louvor. Eu já falei para os irmãos anterior que eu sou compositor. Irmão, só vou deixar esse louvor e vou terminar. Passar pastor. Amém? Dá um som maior, meu irmão. Um som maior. E vai me acompanhando aí, porque quem toca sabe o que notas que vai entrar mais ou menos em som maior. Deram meu preço, ele pagou. Vivi no pecado, ele perdoou. Estava caído, me levantou. De toda sujeira, ele me limpou. Estou falando dele, que morreu por mim, na cruz do Calvário, crucificado, morreu assim. Estou falando dele, que morreu na cruz. Seu nome é poderoso, glorioso Jesus. Estou falando dele, que morreu por mim, na cruz do Calvário, crucificado, morreu assim. Estou falando dele, que morreu na cruz. Seu nome é poderoso, glorioso Jesus. A cruz pesada ele carregou, a coroa de espinho por mim usou, o fardo pesado ele trocou. No meu julgamento ele se apresentou. Estou falando dele, que morreu por mim, na cruz do Calvário, crucificado, morreu assim. Você pode cantar comigo? Estou falando dele, que morreu por mim na cruz, que morreu na cruz. Seu nome é poderoso, seu nome é poderoso, glorioso Jesus. Agora só olha. Depois de limpo, vieram comprar com muitas ofertas pra me negar.
riqueza. Não, perdão. Depois de limpo, vieram comprar com muitas ofertas pra me voltar. Muito dinheiro não iria faltar. Respondi a riqueza não pode me pagar. Agora por quê? Porque pertenço a Ele que morreu na cruz, que morreu por mim na cruz do Calvário, crucificado, morreu assim. Estou falando dele que morreu na cruz. Seu nome é poderoso, glorioso Jesus. Vamos toda a igreja, vamos? Estou falando dele? E que morreu por mim na cruz do Calvário, crucificado, morreu assim. Estou falando dele. Aleluia. Morreu na cruz. Seu nome é poderoso, glorioso Jesus. Estou falando dele que morreu por mim na cruz do Calvário, crucificado, morreu assim. Estou falando dele que morreu na cruz. Seu nome é poderoso, glorioso Jesus. Que as palmas louvam o Senhor Jesus. Pastor, obrigado, irmão. Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Meu desejo e oração é que você tenha sido muito edificado pelo Senhor com esse testemunho. Eu estava olhando ali o horário e assim eu nem percebi, né? Porque quando a gente está em um ambiente de edificação, o que menos importa para a gente é o horário, não é? O que menos importa. É muito bom ser edificado pelo Senhor através da sua palavra, porque nos dá ânimo e força para a gente continuar caminhando na presença do Senhor. Então eu quero pedir que nesse momento você curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos fazer um clamor ao Senhor. E nessa oração nós já vamos também no final estar encerrando este culto, esta programação, só lembrando a você que hoje à noite é 6 horas, irmãos, tá bom? 6 da noite. Se você chegar mais tarde, vai ficar lá fora, não vai ser edificado, né? Então vamos estar todos juntos aqui 6 horas para cultuarmos ao Senhor. Pastor Paulo, enquanto o testemunho acontecia, já ligou, falou comigo, já está no hotel. Então nós estamos na expectativa de mais uma oportunidade de sermos muito edificados pelo Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós te bendizemos por esta manhã tão gloriosa em tua presença. Queremos, Senhor, agradecer pela vida do teu servo, pastor Alonso, que foi instrumento do Senhor sobre as nossas vidas nesta manhã, pela tua palavra ministrada aos nossos corações, cada palavra, cada conselho, cada orientação. Oh Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo, que habita em nós, nos ajuda a glorificarmos o teu nome com a nossa vida, com as nossas ações e com tudo aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas mãos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro pela igreja que está aqui à minha frente, pela vida do teu filho e da tua filha, Senhor.
Em o nome de Jesus, que ele a cada dia seja despertado pelo Senhor, seja despertado pelo Teu Espírito Santo, que nesta manhã tenha sido um chacoalhado do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, que a cada dia nós sejamos mais crentes, mais fervorosos, mais dedicados à Tua obra, com mais desejo em nosso coração de Te servir, de ganhar almas para o Teu reino. Meu Deus, continua despertando-nos para viver avivamento em nossa veia, em nosso coração, que a nossa rua seja impactada pela Tua glória, através da nossa vida. Meu Deus, que os nossos familiares sejam atraídos para a Tua presença, através da nossa vida, do nosso testemunho, em o nome de Jesus, meu Senhor. Continua conosco, nos leva em paz aos nossos lares. Nós Te louvamos pela vida de cada um dos Teus servos que aqui chegaram, pela vida do Teu servo, ó Deus, que foi instrumento do Senhor. Muito obrigado por esse tempo de qualidade em Tua presença. Fica conosco, Senhor, à noite, nos traz novamente a este lugar, para mais uma vez prestarmos um culto ao Senhor. Continue conosco, se manifeste entre nós. Mais uma vez nós Te pedimos que as pessoas que foram convidadas, que sejam atraídas a este lugar, ó Deus, para glorificar o Teu nome, para ouvir a Tua palavra e assim, ó Deus, se converter a Ti. Fica conosco, nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Você diz: Amém.